documentário? Então aí, quando eu descobri que eu tinha cometido um erro, eu nunca me neguei a falar sobre o erro. Sempre falo, alguns repórteres, alguns estudantes de jornalismo me procuravam para falar sobre jornalismo investigativo. Mas, na verdade, eles queriam falar sobre o caso da Escola Base. Claro. Então, estou fazendo uma comparação, eu queria saber a sua opinião. Quer dizer, que é um caso que marca. Eu tenho sido chamado, como eu te falei, para ir em podcast, videocast e tal, e as pessoas querem falar do caso da Escola Base, né? Mas só para a Globo eu cobri 3 mil crimes. Então... E eu eu fiquei 30 anos, já tinha 20 anos de profissão, entendeu? E eu procurei o seu Ricardo Shimada, fui pedir desculpa quando eu reconheci que houve o erro, né? E virei testemunha de acusação contra o delegado e o governo do Estado. Então fui prestar depoimentos na justiça para dizer o que eu tinha apurado, quais os erros, o meu e também das pessoas envolvidas, para num processo que as famílias moviam contra o governo do Estado. Algumas já receberam indenização, tanto do governo do Estado, e essas famílias também, quatro pessoas dessas 6, acho que na verdade são 5 pessoas, receberam e processaram todas as TVs, rádios, jornais e receberam indenizações. Só a Paula Milling, que na época ela perdeu o marido foi embora, ela ficou com 2 filhas pequenas, perdeu tudo. Depois do documentário eu me aproximei da Paula, a gente fica frente a frente, tenho contato com ela até hoje, eu vejo o drama que ela sofre, porque ela está desempregada, com 2 filhas, 4 netos, um dos netos com espectro de autismo, vivendo numa situação muito precária. E ela espera receber uma indenização do governo do Estado que não sai. Quando o Mário Covas era vivo, ele se sensibilizou com essa história, ele mandou pagar, só que ele morreu, assumiu o Alckmin, e o Alckmin mandou que a Paula entrasse na lista para receber o dinheiro. Até hoje ela não recebeu, ela vive um drama permanente. O Tarcísio pode resolver. O Tarcísio pode resolver isso. Poderia resolver, mas tem uma filha do precatório, né? Que teria que, mas é uma questão ali de humanidade. Também acho, né? Sabe, o Estado já foi condenado, tem que pagar o valor que ela poderia resolver a parte da vida dela, ajudar as filhas, ajudar no tratamento do neto, mas não. Aí tem que ficar na fila do precatório e a possibilidade dela receber só daqui 2 anos. Putz, na idade dela, né? Ela tem mais de 50 anos. Entendeu? Mas falou que procurou ele e como que foi? Então, procurei o seu Shimada, pedi desculpas para ele, virei testemunha. Você conseguiu falar com ele então? Eu fui na copiadora dele no centro. E aí? Não, ele me contou uma história que eu conto também no documentário, e o filho dele, o Ricardo Shimada, escreveu um livro chamado Filho da Injustiça. Interessante um dia você conversar com ele, porque ele vai te dar uma visão da história que ele tem. Porque ele, muito jovem, 13, 14 anos... Marcado, né? Marcado, porque ele teve que ficar vivendo sozinho, cuidando da copiadora, enquanto os pais tinham que se esconder para não ser preso. Quer dizer, e ele... Ricardo Shimada, ele escreveu esse livro, mas o seu Shimada já tinha me dito, quando eu fui falar com ele, falou, olha, você teve muita sorte, porque a TV Globo funcionava ali na Praça Marechal e eu te procurei várias vezes para te matar. Ele foi com essa intenção? Com essa intenção, sabe, ele não conseguiu me localizar, ele contou isso para mim, a gente fala isso no documentário, e o Ricardo Shimada, que escreveu o livro, ele fala também, que o pai dele tinha 2 inimigos e responsabilizava duas pessoas, o delegado e eu, e que ele tinha intenção de me matar. E então, depois a gente conta, eu acho que, sabe, eu quero agradecer aqui o Alicam, que foi o diretor de jornalismo, a própria TV Globo, que é um assunto delicado, não só dentro da TV, mas para todos os jornalistas. Claro. Sabe, depois desse caso surgiram outros, só que todo mundo cobria com uma certa reserva, ou nem cobria, diante do erro que foi cometido, o erro gigantesco que foi cometido durante a cobertura do caso da Escola Base. E usa até como exemplo hoje em dia. Sim, né, sim, virou sinônimo de erro jornalístico. E a gente fez o documentário para a Globoplay, né? Sabe? Está disponível atualmente na Globoplay? Está disponível, sabe? O Alan Ferreira, que foi o produtor, que foi o mentor da ideia, né? O Bruno Lata, que foi o roteirista, sabe? A Eli e o Caio Cavecchini, que também participaram diretamente da produção e está até hoje.
E nesse documentário, eu tive a oportunidade de ficar frente a frente com os acusados naquela época, inocentes para sempre. E o delegado, você chegou a voltar a falar com ele? Procurei o delegado, ele mora na Grande São Paulo, uma cidade da Grande São Paulo, ele vive isolado e ele foi afastado, se aposentou, ele perdeu o cargo, depois ele ficou numa função burocrática durante muito tempo até se aposentar, e ele cuida de abelhas, ele tem um negócio nessa área aí. Procurei ele na época, ele nunca quis dar entrevista. Para o documentário também procurei, fui até a casa dele, falou que não ia falar, que ele não tinha nada para falar. Ele foi, como o Estado foi condenado, parte da aposentadoria dele, 10%, volta para o Estado, entendeu? Para fazer um caixa para pagar as indenizações. Mas que doideira, né? Uma sequência de erros que tem um final tão trágico, né? Porque é o legista, o delegado, vocês da imprensa de rapidamente já noticiar. E voltando no tempo, da tua parte, como você faria diferente? Apuraria melhor? Esperaria? Como fazer para não acontecer isso de novo? Não cometer o erro. Não cometer o erro. Então, se você fosse meu chefe, Vilela, eu estou aqui com uma história assim. Isso que está acontecendo. Então, aí você vai acreditar em mim, porque eu já trabalhava na TV e tal, a gente acredita na informação que chega. Eu tinha ali um telex, eu tinha a informação do delegado, as mães acusando, mas eu me precipitei. Eu devia ter pedido, Vilela, eu preciso de mais um tempo, mais uma semana, 2, vamos reinvestigar, vamos colocar produtores na história. Eu estava praticamente sozinho ali, entendeu? Para a gente ter absoluta certeza de quando a matéria entrar no ar, ela é extremamente verdadeira, não tem nenhuma falha e a denúncia é compatível com provavelmente um crime sexual, entendeu? Vamos ver quem são essas mães, mas eu me precipitei, talvez em busca do furo, ou também, chocado com a história. Então eu me responsabilizo. Existe uma linha, né? Então tem o diretor de jornalismo, tem, o meu chefe, o editor, mas não, no documentário eu falo do meu erro. E o que importa para mim é o erro que eu cometi, e como eu prejudiquei a vida dessas pessoas. Posteriormente, só para, a gente entrevistou a legista para o documentário. Então... Tentamos entrevistar. Eu fui lá no Instituto de Criminalística, isso há 2 anos atrás, e ela... Hoje, na época, ela fazia parte da direção do IML. A gente sentou frente a frente, ela de máscara, foi na época da pandemia. Na hora que a gente ia fazer a entrevista, ela falou que não ia falar mais nada. E o que ela tinha que falar estava no laudo. Então, até hoje, para ela e para mim, o que ela falou era verdade. Então, a criança sofreu uma violência sexual. Né? Ué? E ficou por isso mesmo. E ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Né? Nem a legista, nem o delegado foi afastado, mas pôde se aposentar. Obviamente, ele está sendo punido de uma forma monetária, que ele tem que pagar os 10% para o Estado, entendeu? Mas o promotor que também denunciou, né, que é o papel dele denunciar as pessoas pedindo a prisão, o juiz que decretou a prisão, no documentário o juiz fala. O documentário está lá, a gente entrevistou, ele dá uma entrevista, ele falando que naquele momento ele ficou convencido com as informações que ele recebeu da polícia e do Ministério Público. Ele não tinha como desconfiar. E ele fala que ele fez o papel dele. Eu respeito, ele fez o papel dele. Eu, como repórter, devia ter desconfiado de todo mundo e de mim mesmo naquele momento, entendeu? E chegar, Vilela, vamos esperar mais alguns dias para a gente dar a história. Então... foi isso que me marcou e me marcou para sempre e vai marcar. E tem mais uma reviravolta na história que foi a motivação da mãe, né, de fazer a denúncia. Então, a gente, no documentário, a gente procurou as mães, uma delas é oriental, ela trabalha no Japão, mas ela morava aqui em São Paulo. Eu fui procurar no documentário, ela fala que não é ela, mas a gente reconheceu a voz dela. Ela estava antes de voltar para o Japão e tal, e ela nega. Uma psicóloga que entrevistou as crianças, inclusive as mães, e entrevistou os meninos, quer dizer, ela chega a uma conclusão, ela está escrevendo um livro sobre isso, né? E aí ela fala o motivo, que uma das mães, que é essa mãe, essa oriental, ela estava num casamento problemático para se separar e para segurar o marido, que pretendia até levar, era um chinês, né? Ela japonesa, ele chinês, levar o filho embora do país. Ela teria montado essa história para convencer o marido a ficar. Meu Deus. Quer dizer, essa versão que é dada pela psicóloga, né, não a Marilyn, não está no documentário. O objetivo não era esse. Entendi. Né? Era mostrar o meu erro
as minhas falhas na investigação e também ficar frente a frente com as pessoas e pedir perdão para essas pessoas. A Paula aceitou, ela foi muito digna e, sabe, compreensiva. O Ricardo Shimada também, o marido dela não. E como que tá esse fantasma dentro de você? Tá resolvido? Não. Não tem como? Não, não tem. Eu recebi o perdão daquelas pessoas. E muita gente fala, você tem que esquecer, tem que perdoar, tem que se perdoar, e eu não me perdoo. Porque é um erro grave que eu cometi. Podia ter segurado a história durante um tempo para dar mais tarde, né? Mas eu acabei dando a notícia e essa história é um símbolo, né? Do mau jornalismo, da má investigação. Você confiar muito, eu sempre falo isso, você tem que desconfiar sempre da testemunha, da vítima, do delegado, do legista, do policial, do juiz, de você mesmo, para fazer uma história, para não transformar essa história numa tragédia pessoal, porque você está assassinando a reputação dessas pessoas. É um termo que se usa muito. Então foi isso que eu cometi. Eu assassinei a reputação dessas 6 pessoas. Mas é louco você pensar que um bom jornalista, um ótimo jornalista, que tem 3.000 matérias, tem uma carreira extensa, pode cometer um erro, né? Porque você pensa que não, um cara que comete um erro desse é porque o procedimento dele é sempre assim. E não, tá todo mundo sujeito pela pressa de dar a notícia, ou pelas circunstâncias, ou por mentiras mesmo. O encadeamento de coisas que levaram a isso. E eu acho que é um ensinamento, realmente. Eu falo muito para estudantes de jornalismo, para estudantes de direito, converso com eles a respeito, abro o jogo. Como você falou, tem alguma restrição, não pode perguntar o que você quiser, sabe? É uma história que vai marcar para sempre. Eu acho que o erro marca mais do que os acertos, entendeu? Infelizmente. Tem uma frase que diz que os seus acertos morrem com você, né? Os erros sobrevivem até os seus ossos, entendeu? E essa frase sempre me vem na cabeça, porque eu falo e penso no caso da escola base todo dia. Agora, minha luta é tentar ajudar a Paula a resolver essa questão e receber essa indenização que ela tem direito. O Estado já foi condenado a pagar e não paga, entendeu? Entra naquela lista de precatórios que demora anos para receber. Poxa.